E o prefeito envia projeto para a Câmara para conceder o perdão das multas aplicadas na cidade durante a pandemia. Olha só essa. Além de conceder o perdão, quem não pagou, além de conceder o perdão de quem não pagou, a prefeitura pretende devolver o dinheiro de quem já pagou. Olha só. Um projeto parecido já está em tramitação na Câmara desde julho. A repórter Laís Cardoso traz para a gente as informações. Bom dia, Buganza. Bom dia para você que está acompanhando o RIC Notícias Dia. Pois é, esse projeto de lei promete render muita polêmica, porque funcionaria da seguinte forma: aquelas pessoas que foram pegas promovendo aglomerações, não utilizando máscaras, inclusive, muitos comerciantes e empresários não precisariam pagar aí essa multa. Inclusive, quem já fez o pagamento poderia receber esse dinheiro de volta. Lembrando que já existe um projeto em tramitação na Câmara de Vereadores sobre esse tema. E agora o Executivo, o prefeito Marcelo Bellinati, encaminha a discussão novamente. E é claro que isso deve gerar um debate muito grande aqui em Londrina. Existem pessoas que são favoráveis, outras contra, e a gente vai continuar acompanhando essa história. Agora, a gente também ouviu o secretário municipal de saúde, Felipe Machado, sobre esse caso. Vamos ouvir. Nós lançamos a situação das multas na oportunidade como último recurso para aquelas situações em que as pessoas excediam todas as medidas sanitárias e que com as orientações e com as conscientizações não estavam surtindo resultado. Se eu não me engano, nós não tivemos nenhuma multa em razão de pessoa física, foram somente pessoas jurídicas que promoviam ações naquele momento que eram em desacordo com as medidas sanitárias da época. Mas desde o início, o nosso objetivo nunca foi econômico em arrecadação de recursos com as multas. Era assim, a última medida que a gente tinha. Infelizmente, as pessoas às vezes só entendem a seriedade, a necessidade de adequação de algumas orientações quando isso mexe no bolso. Então, naquela oportunidade, os nossos técnicos, os fiscais das secretarias afins entenderam a necessidade de impor em algumas medidas a questão de multa. Passado isso, superado, é evidente que a gente também tem que ter o bom senso e entender que a economia da cidade sofreu muito com a pandemia. Muitos empresários acabaram sendo afetados, em especial os empresários de alguns setores, e nesse sentido, graças a Deus, a gente superou aquele momento bastante difícil, por isso que há um entendimento de que as multas podem ser perdoadas. Laís Cardoso para o RIC Notícias Dia. Eu vou ser muito simples no meu comentário com relação a isso. Não existe efeito didático quando você retira uma penalidade de uma regra. Não existe o efeito didático. Se a questão é não arrecadar, porque não existe a necessidade, não tem como caminhar junto o efeito didático. Não tem como. Se você multou quem está fazendo errado, quem fez o certo vai se sentir mal, vai se sentir prejudicado se você retirar a multa do outro, com certeza. Vamos lá, vamos dar um exemplo simples aqui para ficar mais claro. O comerciante que fechou no horário, o comerciante que manteve mesas afastadas, o dono de restaurante que ficou trabalhando em horário mais curto, o dono de bar que teve que fechar mais cedo, ele não foi multado, certo? Os outros que concorreram de forma desleal, abrindo até mais tarde, colocando mais mesas onde não deviam e lucraram com isso, eles vão ser privilegiados com a retirada dessa multa? Por que a gente não privilegia quem fez tudo certo? Por que ao invés da prefeitura mandar um projeto de lei para a Câmara retirando a multa de quem fez errado, a prefeitura não manda um projeto de lei para a Câmara bonificando, por exemplo, com isenção de imposto quem fez o certo? É a mesma coisa que, vamos lá, você tem 2 filhos, certo? Um filho vai lá e faz a coisa errada. Na frente dos 2 filhos você fala, vou castigar você porque você fez errado. E no outro dia você dá um presente para aquele filho que fez alguma coisa errada e não dá o presente para o outro. Qual que é o efeito didático disso? É a mesma coisa que você tem 2 funcionários na sua empresa, certo? Um que está fazendo tudo certo e outro que está fazendo tudo errado. E aí você chega para os 2 e promove aquele que está fazendo tudo errado. Tem justificativa? Realmente, um projeto sem pé nem cabeça, um projeto que acho que se os vereadores tiverem o mínimo de bom senso, vão votar contra. Na Pan News Londrina.